Olá, vamos aprender um pouco mais sobre direito eleitoral. Uma das dúvidas que podem acontecer e que estão acontecendo nas eleições municipais de 2020 se refere exatamente àqueles candidatos que estão sub iudice, tá certo? E nós vamos tratar agora da eleição majoritária. Eleição majoritária envolve a chapa prefeito, vice-prefeito. Então, atenção para a explicação. O Tribunal Superior Eleitoral possui a resolução para esse ano de 2020 de número 23.611, de 19 de dezembro de 2019. Essa resolução dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as eleições de 2020. Perfeito? E o artigo 193 dessa resolução, 193, trata da totalização majoritária, ou seja, totalização para prefeito. Então, no momento da totalização, serão computados como válidos os votos que forem dados à chapa deferida com trânsito em julgado. São aqueles casos mais tranquilos que o candidato já conseguiu resolver tudo. Quando se fala em trânsito em julgado, todos sabem que não cabe mais recurso. Então a chapa está deferida. Ótimo. Chapa deferida por decisão de recurso, certo? Agora, a questão que se apresenta sempre mais complexa é em relação à chapa indeferida, mas que pende recurso. E aí o artigo 194 diz que são computados como nulos, e isso tem ligação com o Código Eleitoral, que no artigo 175, parágrafo 3º, diz que são nulos os votos dados a candidatos sem registro ou inelegíveis, e aqui o TSE, no 194, diz: serão computados como nulos os votos dados a uma chapa que, embora constando da urna eletrônica, deva ser considerada excluída, porque a urna eletrônica, todos sabem que ela é inseminada com antecedência. Então a fotografia do prefeito e do vice continuarão na urna e os eleitores votarão nessa situação, mas eles estarão votando nulo, tá? Por possuir candidato, nesse caso, cujo registro entre o fechamento do CANDE, que é essa questão da informática, do sistema informatizado do CANDE, e o dia da eleição, que é 15 de novembro, encontre-se em uma dessas situações. Então, se até o dia da eleição, e o fechamento da urna eletrônica até o dia da eleição, a pessoa estiver na seguinte situação: o candidato a prefeito está indeferido pelo juiz eleitoral e ou está com o registro cancelado, ou não foi conhecido, mas tem uma decisão transitada em julgado, que às vezes não é o caso, que não deu tempo de passar todos os recursos, mas o detalhe está aqui: ou por decisão colegiada do TSE, ainda que objeto de recurso. Então o candidato ele tem direito de, se for indeferido pelo juiz, ir ao TRE do seu estado e depois com recurso especial ao TSE, né? Muito bem. Então, nesse caso, quando você tem uma chapa indeferida por decisão do TSE, claro que se o candidato não recorrer ao TSE, esse indeferimento se materializará no TRE, ou seja, transitou em julgado no TRE, né? Ele se conformou com a decisão do TRE, mas geralmente quando é um candidato a prefeito, ele consegue com seu advogado, obviamente, recorrer até Brasília. Mas se os ministros lá em Brasília decidirem, né, são 7 ministros do TSE, por maioria, né, do julgamento desses 7, 4-3, por exemplo, que deve ser mantido o indeferimento, mesmo sem o trânsito em julgado dessa decisão do TSE,
que ainda comportaria, eventualmente, embargos de declaração ou recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, se nessa decisão, já colegiada do máximo Tribunal da Justiça Eleitoral do nosso país, que é o TSE, se concluir pelo indeferimento, ou seja, dando razão ao juiz lá da cidade, lá do município, nesse caso, essa chapa está indeferida. E, nesse caso, diz a lei no artigo 195, serão computados como anulados os votos subjúdice, anulados subjúdice, para a chapa que, se no dia da eleição, ele está indeferido, né, nessa situação, e ainda há uma decisão, salvo se proferida a decisão pelo TSE, quer dizer, se ele está indeferido, mas ainda tem uma decisão do TSE que não lhe foi desfavorável. A decisão do TSE em Brasília, ele é favorável ainda, vamos imaginar. Bem, com essa situação pode depois levar, depois da eleição, ao indeferimento definitivo, etc. Nessa hipótese, haverá a seguinte incidência da lei. O cômputo dos votos passará anulado em caráter definitivo. Tá? Então, a decisão, anote aí, que determinar o indeferimento, o cancelamento ou não conhecimento do registro, e essa decisão transitar em julgado ou for confirmada por decisão colegiada do TSE, ainda que objeto de recurso, ela gera o quê? Anulação definitiva. Anulação definitiva. Esse é um ponto da explicação. E essa anulação definitiva entre o primeiro e segundo turno impede de concorrência nas hipóteses em municípios que têm segundo turno com mais de 200 mil eleitores. Na hipótese desse parágrafo, né, como vai para o segundo turno, nas hipóteses de municípios com segundo turno, você convoca a chapa com maior votação, certo? E ainda nós temos uma questão aqui interessante, que sempre gera, né, algumas dúvidas, que se refere à proclamação dos resultados. E aí nós estamos no artigo 214, certo? O 214 diz o seguinte: nas eleições majoritárias deve a junta eleitoral, ao final do turno único ou do segundo turno, proclamar eleito o candidato que obtiver maior votação válida, salvo se houver votos anulados ainda em caráter subjúdice, atribuídos a candidatos com maior votação nominal ou candidatos cuja soma das votações nominais tenham sido superiores a 50%. O que diz aqui a lei? Bem, nesse caso, se você tem, né, uma votação nominal de votos nulos na cidade que ultrapassem 50%, nesses 50% você exclui os brancos e nulos por votação apolítica, ou seja, tem gente que votou nulo, isso não conta. Tem gente que votou em branco, isso não conta. Dos votos válidos para os prefeitos, né? Quantos desses prefeitos são votos nulos por decisão da Justiça? Se esses votos nulos por decisão da Justiça ultrapassarem 50%, não vai se proclamar eleito nenhum candidato. Ah, mas o primeiro lugar, vamos dizer assim, é ficha suja, porque ele está subjúdice e isso ele não conseguiu reverter. O segundo lugar também é ficha suja, porque ele está subjúdice e não se conseguiu reverter. O terceiro lugar, que é ficha limpa, não vai assumir a prefeitura. Vai ter uma nova eleição, porque a soma do primeiro com o segundo lugar ultrapassou 50%. Mas se um dos candidatos
teve uma votação que não ultrapassou os 50% dos demais e a situação dele é de indeferido, assume aquele mais bem votado da cidade, desde que o terceiro lugar não seja ficha suja. Os dois, segundo e terceiro, são fichas limpas. O primeiro é ficha suja. Mas esse primeiro não teve uma votação superior a 50%. Então não há que se falar aqui, né, na aplicação, aliás, há que se interpretar aqui essa situação aqui da lei, especificamente, né? Então, repetindo aqui, nas eleições majoritárias, tá? A junta vai, artigo 214, ao final do turno único ou do segundo turno, proclamar eleito o candidato que obtiver maior votação válida, salvo se houver votos anulados, vários votos anulados, em caráter subjúdice, atribuídos com o candidato com maior votação nominal ou candidatos cujas somas, tem 10 candidatos a prefeito, mas somando esses 10, todos são nulos, forem superior a 50%. Tá certo? Muito bem. Então essa é uma explicação. Bem, o artigo 217 resolve definitivamente essa explicação, 217 dessa resolução, para quem ainda está com dúvidas. Serão convocadas novas eleições imediatamente se no pleito majoritário passarem a situação de anulados em caráter definitivo os votos dados à primeira chapa colocada. Então, se a primeira chapa colocada ganhou, mas essa primeira chapa, mesmo não tendo mais de 50%, foi anulado, vai ter nova eleição. Vai ter nova eleição. É a regra específica da resolução do TSE. Repito, a chapa que primeiro ganhou, quer dizer, o prefeito que primeiro ganhou, tem os votos todos anulados, nova eleição no município. Nova eleição no município. Agora, as chapas cujos votos alcancem mais de 50% também gera nova eleição. Também gera nova eleição. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma outra hipótese na explicação do direito eleitoral aqui para as eleições municipais de 2020. Vamos imaginar uma outra hipótese. O primeiro lugar ganhou e ele é ficha limpa. Vamos botar assim, ficha limpa, não tem problema nenhum nesse sentido. Mas o segundo e o terceiro lugar são fichas sujas. E a soma dos votos do segundo com o terceiro lugar passam de 50%. Aí tem nova eleição. Aí tem nova eleição. Porque qual é a ratio essendi da norma? Qual é quando a gente fala ratio essendi, a razão de existir dessa regra? Primeiro, baseada no Código Eleitoral e em mudanças jurisprudenciais da Justiça Eleitoral, do TSE, e que se normatizaram em texto de resolução. Mas qual é a ratio essendi? Qual é a razão de existir dessa regra? A regra existe por quê? Porque você não pode ter, num município, mais de 50% de nulidades. Então, essa regra das nulidades se aplica para a soma do segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Se o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugares forem fichas sujas, e o primeiro lugar for ficha limpa, eles prejudicam o primeiro lugar. Olha que loucura, né? Vai ter uma nova eleição. Porque a ratio essendi, a regra de interpretação, é que o primeiro lugar ganhou, né? Mas ele ganhou com poucos votos em relação aos demais concorrentes. Então, não pode ali naquele município ter mais votos nulos do que válidos. Essa é a regra. Mas volto aqui à explicação. Então, o 217 diz o seguinte: a chapa primeiro colocada, que ganhou a eleição,
a justiça tirou do páreo. É uma chapa indeferida. Muito bem. Novas eleições. As novas eleições correrão às expensas da Justiça Eleitoral. Quer dizer, a Justiça Eleitoral vai custear, nós do povo, né, dos nossos impostos, vamos custear novamente essa eleição, que é chamada de eleição complementar ou suplementar. Muito bem. E elas serão indiretas se a vacância ocorrer a menos de 6 meses ou diretas no 6 meses do final do mandato. Então, o mandato não é de 4 anos? É. Então, elas serão indiretas se a vacância ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato. Quer dizer, a justiça demorou, e isso só foi decidido 6 meses antes do fim dos 4 anos. Aí vai ser uma eleição indireta pela Câmara Municipal, pelos vereadores, seguindo o regimento interno da Câmara. Mas, geralmente, a eleição é direta nos demais casos, certo? Então, essa é uma regra importante. Enquanto essas eleições não ocorrem, que são chamadas de eleições complementares ou suplementares para preencher o chamado mandato tampão, enquanto as eleições não ocorrem, o que vai ter nesse caso? Enquanto as eleições não ocorrem, bem, nós vamos ter, na verdade, aqui a governança da cidade pelo presidente da Câmara Municipal. Nós temos, para encerrar a explicação, no Brasil aproximadamente 5.700 municípios. Estamos numa eleição que é uma das maiores do planeta Terra, porque o nosso país é do tamanho geográfico de um continente, praticamente, né? Então, nós temos uma população de eleitores muito vasta. E nesses municípios, muitos casos vão ocorrer em que o presidente da Câmara, que é um vereador, que geralmente tem uma votação bem menor do que para prefeito, até pelo nosso sistema proporcional, esse vereador efetivamente será o prefeito, o chefe do Poder Executivo Municipal na cidade. Tá certo? Espero que com isso a gente possa ter esclarecido alguns temas que nós vemos pela imprensa e o que os alunos perguntam e que nós aqui no nosso canal do YouTube, do Professor Ramayana, damos as respostas dentro do possível e colocamos isso para as provas de concurso e para os estudos aí necessários ao aprimoramento do direito eleitoral no nosso país. Até a próxima e vamos em frente aí com as eleições.